O reptiliano de Barra do Garça. Meu nome é Lucas. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Eu fazia um curso de biologia, mas consegui emprego como editor de fotos e auxiliar da fotógrafa Lee. Ela é uma excelente fotógrafa e trabalha com isso até os dias atuais. Ela é um pouco mais velha que eu e já trabalhava com fotografias. Eu era só um garoto procurando um emprego. Porém, Lee tem um passatempo que eu sempre considerei estranho. Ela gosta de ufologia, ou seja, coisas relacionadas a aliens e OVNIs. Isso até a fez viajar para alguns locais que diziam ter avistamento de coisas estranhas que são relacionadas aos ETs. Eu nunca liguei para isso, afinal era só um passatempo pessoal dela, e eu nada tinha a ver com isso. E isso não influenciava o nosso trabalho. Mas, quando uma empresa de Barra do Garças, Mato Grosso, pediu para que ela fizesse uma sessão de fotos promocionais para divulgar a abertura oficial da empresa, as coisas mudaram. Uma agência de viagem que estava utilizando o ponto forte da cidade para promover seus trabalhos nos chamou para fazer as fotografias de divulgação. A cidade era conhecida por avistamentos de ETs e pelo seu aeroporto para discos voadores. A empresa escolheu um slogan que dizia ET Turismo, levando você a outro mundo. A cidade para onde íamos ficava a umas 2h30 de viagem, e mesmo sendo um pouco longe, também não era nada absurdo. E outro motivo pelo qual fomos chamados é que o dono da agência era um amigo pessoal de Lee. Chegando o dia, nós arrumamos os equipamentos e roupas para a viagem. Pegamos um ônibus na rodoviária, pois a empresa pagaria os gastos da viagem, e saímos. Logo, chegamos na outra cidade, a cidade do aeroporto para discos voadores. Lee gostava de deixar seu cabelo curto, usava roupas casuais e sempre carregava sua câmera fotográfica consigo. Ao desembarcarmos na rodoviária, já havia uma van nos esperando. A van era personalizada com uma cor verde, desenhos escamosos e um alien com olhos amarelos e aparência de réptil, estampados em sua lataria. Fernando nos recebeu na van. Ele disse ser o motorista da van e responsável pela parte de publicidade da empresa, que Max, amigo de Lee, era dono e que ele havia recomendado o trabalho dela. Fernando era um homem de 1,80 m de altura, que esboçava um sorriso artificial em seu rosto. Quando ele me cumprimentou, percebi que sua mão era extremamente fria, tão fria que parecia que ele estava morto. Mas, se Lee também percebeu isso, ela guardou isso para ela. Nós ficaríamos em um hotel durante os próximos 7 dias. Era tempo suficiente para tirar as fotos e fazer um passeio pelos pontos turísticos da cidade, coisa que eu não tinha interesse, mas Lee certamente iria querer tirar uma foto embaixo de um disco voador. No outro dia cedo, nós pegamos a van e fomos para o Discoporto, nome super original para um aeroporto de disco voadores. Mas confesso que nem tudo era tão ruim. As matas à nossa volta eram incríveis. Eu fazia um curso de biologia e gostava muito de plantas e animais. As árvores e os pássaros haviam sido as melhores coisas que eu havia visto por ali. O Discoporto é um local relativamente simples, mas ainda chama a atenção. Lá tem um disco voador, alguns ETs espalhados pelo local, inclusive um com uma mensagem de boas-vindas e um outdoor com uma imagem da galáxia. E claro, um disco voador pelo espaço. Nem preciso dizer que para ali aquilo era algo de outro mundo. Nós tiramos várias fotos da van e também de um ônibus da empresa que já estava no local quando nós chegamos. Max tinha vindo com um ônibus e participou das fotos. Depois
Nós voltamos para a cidade, para o almoço, e à tarde voltamos para tirar algumas fotos ao pôr do sol. Ao cair da noite, Max foi embora em seu ônibus e disse que deixaria tudo por conta de Fernando. Eu confesso que apesar daquela ideia de ET ser uma viagem para mim, eu acabei me divertindo e tirando algumas fotos minhas lá também. Assim como todos os outros. Lee e Fernando eram os que mais se divertiram com aquilo tudo. Ao que parecia, ele também gostava de coisas relacionadas a ETs, inclusive dando a ideia a Max de colocar esse tema para a empresa. Para uma cidade com turismo ufológico, foi uma ideia genial. Fernando e Lee conversavam por horas sobre os ETs e discutiam sobre eles estarem entre os humanos e sobre diferentes raças, inclusive raças híbridas, que eu, como estudante de biologia, tive que discordar. Os últimos raios de sol já se escondiam quando voltamos para o hotel. Naquela noite, eu me dediquei a editar as fotos que havíamos tirado, e gastei parte do dia seguinte fazendo isso também. Lee me ajudou, e logo a parte inicial das fotos promocionais estariam prontas. Fernando ficou feliz com o resultado do nosso trabalho e disse que à noite poderíamos ir acampar na Serra Azul, local com trilhas, rios e cachoeiras, um dos pontos turísticos da cidade. Eu gostei da ideia de passar uma noite na floresta. Era a oportunidade perfeita para mim. Eu poderia observar a flora e a fauna local. O que eu não gostei foi dessa ideia ter vindo justamente de Fernando. Ele não me passava confiança. Lee concordou com a ideia e arrumamos as nossas coisas. Mas desta vez, não fomos com a van, e sim com o carro de Fernando, uma caminhonete preta. Nós fizemos trilha à tarde, passamos do outro lado do rio e subimos até onde havia uma cachoeira, local lindo, devo dizer. Depois, ainda fomos além e paramos para montar acampamento em meio à mata. Acendemos uma fogueira, armamos 3 barracas e ficamos assando marshmallows. A noite naquele local era simplesmente deslumbrante. As estrelas eram mais vivas, longe das luzes da cidade, e a lua cheia estava tão linda que não tenho palavras para descrever. Durante a noite, Lee e Fernando ficavam conversando, como se os dois se conhecessem a vida toda. Era complicado entender sobre o que eles falavam, mas eu começava a entender sobre os alienígenas, mesmo que achasse aquilo tudo loucura. Nós passamos a noite à luz da lua e das estrelas, e a noite foi bem tranquila. Logo pela manhã, Fernando saiu dizendo que iria caminhar um pouco. Ele disse que iria sozinho, e tinha esse hábito há muito tempo, e como ele conhecia a região, não aconteceria nada de mal. Eu achei desnecessário aquela atitude, mas não questionei e acordei Lee para fazermos o café da manhã. Por volta das 8 horas, 4 adolescentes subiam a trilha e pararam para conversar. Bom dia! Vocês pretendem continuar o caminho floresta acima? Ou vão parar por aqui? Perguntou um jovem rapaz com um sorriso simpático. Não sabemos ainda. Um amigo nosso estava com a gente, mas ele saiu para caminhar às 6 da manhã e ainda não voltou. Mas não sejam tímidos. Venham, vamos comer alguma coisa. A gente já comeu. Estávamos acampando um pouco abaixo da cachoeira. Vamos seguir pela floresta. Dizem que em um certo ponto dessa floresta surge um alienígena reptiliano que caça pessoas desavisadas. Ainda bem que estamos avisados, né? Disse o rapaz, enquanto todos ali riam. Nós vamos com vocês, disse Lee. Arrumaremos nossas coisas. Vamos seguir. Talvez encontre o Fernando no caminho. Se não o encontrarmos, a gente volta até a estrada e ligamos para alguém nos buscar. Eu concordei, e pouco tempo depois, as barracas estavam desarmadas
e guardadas nas mochilas. Ao decorrer do caminho, fomos nos familiarizando com os adolescentes. O primeiro era Fabiano, e junto dele estava Mariana. O outro era Gabriel, e também a Amanda. 2 deles já se conheciam, e os outros eram amigos virtuais, e resolveram marcar essa aventura em grupo. Agora, fazíamos parte da aventura. Era por volta das 10 horas, quando ouvimos gritos de Fernando. Embora fosse difícil localizar de onde vinha o som, nós tentamos correr para a direção da voz, e poucos minutos depois, veio pelo vento um som assustador. Era sem dúvidas o som de algum grande predador. Um som similar ao produzido por répteis de grande porte, que ecoou pela floresta. Depois, tudo ficou em silêncio. Um silêncio perturbador. Nem as aves ousavam fazer barulho. Mas o silêncio foi rompido. Passos rápidos na floresta e um ataque certeiro. Meus olhos mal conseguiram ver quando aquela fera atacou uma das adolescentes. Um vulto rápido e esverdeado passou entre as árvores, levando com ele uma garota que gritava desesperada. Nesse momento, Lee saiu correndo, e eu fui atrás dela, enquanto os adolescentes foram atrás de sua amiga, sem nem medir as consequências. Parecia que o tempo havia parado, e quando alcancei Lee, ela estava com uma expressão assustada, e eu tentei acalmá-la, mas entre as árvores da floresta ouvimos o som de um disparo, e mais um rugido da criatura, seguido novamente de um silêncio. Poucos instantes depois, os jovens nos encontraram, mas estavam em um a menos. Aquela coisa era grande, uns 2 metros de altura, pele verde, escamosa, dentes serrilhados e olhos amarelos. Aquela coisa matou a Amanda em um piscar de olhos, disse Fabiano. E os disparos? Perguntou Lee, tentando se acalmar. Eu estou armado, mas lhe garanto que vai ser difícil matar aquela coisa só com isto. Ela levou um tiro e continuou correndo, disse Fabiano. Alguém já viu algo assim? Perguntou Gabriel. Nesse momento, Mariana começou a falar. Acreditem ou não, eu venho de uma família de feiticeiros. Eu já vi e ouvi muitas coisas das quais a maioria nem sonha que possam existir. E já fiz coisas das quais eu não me orgulho. Mas eu nunca vi algo como aquela coisa. Aquela criatura é diferente de tudo que eu conheço no mundo sobrenatural. É porque aquilo não é sobrenatural. A descrição dessa coisa bate com um reptiliano, disse Lee. Então, eu disse, vamos andando. Eu tenho um plano. Quer dizer, eu tenho 12% de um plano. Enquanto caminhávamos, nós nos deparamos com algo bizarro. Era algo parecido com as serpentes ou lagartos que trocam de pele, mas a pele que havia ficado para trás parecia a pele humana. Provavelmente era a pele de Fernando. Ele deveria ser o alien entre nós. Todos ficaram assustados com aquilo, mas seguimos em frente. Pelo caminho, eu pensava melhor em como dar um jeito naquela criatura. Eu não sabia o quanto ele era inteligente, transformado, nem quais as habilidades aquela coisa tinha, mas se eu estivesse certo, ele poderia sentir o calor das vítimas, como uma cobra, e se tivéssemos sorte, ele precisaria se manter aquecido para se movimentar. Enquanto o sol brilhasse, ele teria energia para nos caçar. Naquele momento, chegar ao rio e sobreviver até o anoitecer era crucial. Escutem, como eu já falei, eu tenho um plano. Se continuarmos até encontrarmos o rio,
e o tempo estiver ao nosso favor, talvez tenhamos uma chance de sobreviver. Essa coisa atacou durante o dia por um motivo. Pode ser só um palpite, mas répteis são animais de sangue frio e precisam do sol para se manterem aquecidos. Assim que anoitecer, a vantagem dele vai diminuir. Nós vamos sobreviver até escurecer, custe o que custar. Vamos acender algumas fogueiras próximas umas das outras para confundir o reptiliano com o calor, supondo que ele use o calor para identificar as vítimas, assim como fazem as serpentes. E vamos usar a água do rio para diminuir a nossa temperatura corporal. Se sujar com lama também é bastante válido, e mesmo que o frio nos incomode, ainda é melhor que morrer nos dentes daquilo. Quando aquela coisa aparecer, a gente usa o que tivermos como arma. Fabiano cuida do monstro à distância, e os demais usem o que tiverem. Então, Gabriel falou: você tem um plano para matar essa coisa, baseado no filme do Predador, muito original. Mesmo assim, todos concordaram com a ideia. Assim que chegamos ao rio, começamos a pôr o plano em prática. Ainda não havia sinal do reptiliano, e provavelmente ele estaria comendo o corpo de sua vítima, ou teria levado ela para algum local, em que ele voltaria para comer depois. Isso é um comportamento comum em crocodilos. Nós achamos lenha o suficiente para fazer várias fogueiras, de modo a fazê-las formar um círculo. Entramos na água para diminuir nosso cheiro e nossa temperatura. Fabiano, por sua vez, se sujou de lama e ficou em cima de uma árvore com sua arma, apenas esperando o menor movimento. À beira do rio e da fogueira haviam sido deixadas pedras e paus em locais estratégicos para usarmos como armas. E Mariana diz ter feito um feitiço que, segundo ela, iria prender o reptiliano dentro do perímetro da fogueira por aproximadamente 5 minutos. Eu não acreditava nisso, mas também não iria atrapalhar em nada. Agora era só esperar. Passaram algumas horas e de vez em quando tínhamos que nos movimentar devido ao frio, mas começamos a ouvir passos na floresta. Então surgiu próximo às fogueiras a figura de Fernando. Ele olhava em volta desconfiado e então entrou no perímetro das fogueiras. Ele chamou pelo nome de Lee, mas ela não quis se aproximar. Ele diz que sabia que eles estavam escondidos em algum local e que era melhor saírem de onde estavam escondidos enquanto é tempo. Mesmo escondida, Lee pergunta por que ele estava fazendo aquilo. E ele responde: é muito simples. Nós somos uma raça superior. Eu gosto da emoção da caçada, é claro. Tá no meu sangue, é instinto. Mas eu gostei de você, Lee. Eu não quero ter que te matar. Junte-se a mim. Eu posso te transformar em uma de nós. Posso te mostrar outros planetas, outras formas de ver o mundo e também o universo. Liberte-se da fragilidade humana. Lee diz que nunca se juntaria a Fernando, e então ele rapidamente muda a sua feição para uma aparência grotesca e reptiliana. Ele era exatamente como Lee imaginava: pele verde escamosa, os olhos amarelados, com uma pupila de réptil. Os dentes eram serrilhados. Possuía uma cauda comprida e produzia sons medonhos. E num piscar de olhos, ele atacou. O reptiliano foi rápido, mas se viu preso no feitiço de Mariana. Era como uma gaiola prendendo a caça. E do alto veio o primeiro disparo. Fabiano acertou o primeiro tiro, que fez a fera urrar de dor. E logo em seguida, ela começou a correr em círculos. Mesmo doendo,
Parecia que só uma bala não seria o suficiente para matá-lo. Os próximos 2 tiros não acertaram a criatura, e então Gabriel grita para que Fabiano pare de atirar, pois Gabriel vingaria Amanda com suas próprias mãos. E correndo, com uma pedra em sua mão, ele se lança na direção do reptiliano. A batalha é feroz, porém rápida. Gabriel acerta uma pedrada na cabeça do réptil, que parece se atordoar por um instante, mas se recompõe, e logo em seguida acerta o golpe fatal no pescoço de Gabriel, que jorra sangue antes de cair, morrendo ao chão. Eu, Lee e Mariana entramos na briga, acertando pauladas e pedradas na criatura, e o som de mais disparos é ouvido. Dessa vez, 2 disparos certeiros fazem o animal cambalear, mas ainda vivo, ele segura uma pedra e arremessa em direção a Fabiano, que mesmo não sendo atingido, se desequilibra e cai da árvore, fora do perímetro da fogueira, mas fica inconsciente com a queda. O tempo passa e o feitiço acaba. Então, o reptiliano consegue sair do meio da fogueira. Ainda com muita raiva, ele corre cambaleando em direção a Lee. Mas então, eu consigo entrar em sua frente a tempo e luto para não ser mordido. Parece que aquele momento durou uma eternidade. Eu achava que morreria ali, mas o som de um novo disparo faz a criatura cair bem ao meu lado. Lee estava parada, segurando a arma, com lágrimas nos olhos. Ela solta a arma no chão e fica com uma expressão assustada, tentando entender como as coisas chegaram naquele ponto. Eu caminho até ela e a abraço, mas então Mariana grita que o reptiliano ainda está vivo. Eu me viro a tempo de ver ele tentando se levantar, ainda cambaleando. E então, com uma pedra, eu esmago a sua cabeça. Depois que tudo aquilo acabou, queimamos o corpo de Fernando. Quando já havíamos saído da floresta e estávamos nos despedindo, Fabiano recebeu uma ligação. Quando a ligação acaba, ele diz: "O meu pai me chamou para mais uma caçada. Se vocês quiserem, ainda tem vaga para vocês. O seu plano para matar a criatura até que foi bom, funcionou. Você tem interesse?" Eu rapidamente respondi: "Não, se depender de mim eu não volto em uma floresta tão cedo, ainda mais para caçar coisas assim." Eu não sei dizer se aquele reptiliano era realmente um alienígena vindo de outro mundo. Talvez sim, talvez não. Eu nem quero saber na verdade. Não quero nunca mais ver uma coisa dessas. E podem até existir criaturas diferentes por aí. Mas eu não sou louco de ir caçá-las. Eu espero nunca mais me deparar com um deles.